sobre os nervos oculomotor, troclear e abducente são avaliados juntos porque possuem como função precípua a motricidade ocular extrínseca e intrínseca. Como explorar, como examinar esses nervos em conjunto? Fixa-se a cabeça do paciente com a mão do examinador a uma distância da largura de um braço. Em seguida, com o dedo indicador da outra mão que você segurou o paciente, se explora os movimentos oculares para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e repete o movimento com o outro olho. E aí vai se observar se esses nervos estão ou não funcionantes. O nervo trigêmeo tem por função a sensibilidade facial e a motricidade dos músculos mastigatórios. Como se testa? Inicialmente pode-se inspecionar, avaliar, dar uma olhadinha no maxilar inferior e na região temporal, pela questão da sensibilidade facial. E também deve-se palpar a fossa temporal, solicitando ao paciente que feche a boca com força, aí vai estar testando a parte dos músculos mastigatórios. Ele fecha a boca, abre a boca, vai se observar se ele faz isso direitinho ou faz com algum desvio. E aí seria a ação de uma outra musculatura, que são os pterigoides. Portanto, testa-se a parte da sensibilidade com a inspeção e da motricidade com a palpação através de um movimento. O nervo facial tem por função movimentar a musculatura da mímica facial, tem por função a sensibilidade gustativa, atenção, dos dois terços anteriores da língua, a inervação vegetativa das glândulas lacrimais, submaxilares e sublinguais, e a sensibilidade esteroceptiva de uma pequena região do pavilhão auricular. Como se avaliar o nervo facial? Importantíssimo aí na questão da paralisia facial. Nós observamos que ele tem uma função sensitiva e uma função motora, portanto, é um nervo misto. Da função motora, que é a mais preponderante, avalia-se através da inspeção do paciente, procurando-se assimetrias faciais, tanto em repouso quanto por meio de manobras que estimulem a musculatura. Você pede ele para fazer alguns movimentos no rosto, até de frente ao espelho, por exemplo. Enrugar a testa, fechar os olhos com força, abrir a boca e mostrar os dentes, encher a boca com ar, inchando as bochechas, abrir a boca contra a resistência do examinador. Cada movimento desse testa um músculo em particular. É a função motora do facial sendo testada. Mas nós também conversamos que ele é responsável pela sensibilidade gustativa dos dois terços anteriores da língua. E como testar? Pode ser, por exemplo, com algodão embebido em substâncias amargas, substâncias salgadas, azedas, doces, nesses dois terços anteriores da língua. E o paciente vai relatar se tem sensação de gustação, se é amargo, ele vai descrever o que está acontecendo. E você observa se existe ou não alteração da região gustativa. O nervo vestíbulo coclear tem por função a audição, o equilíbrio e a postura. Ele subdivide-se em sua exploração na área coclear e na área vestibular. Avaliando-se a função coclear, pode-se, por exemplo, ocluir um dos ouvidos com algodão e aproximar-se do outro ouvido um relógio, para que o paciente possa descrever aquele barulhinho bem pequenininho que ele possa sentir. Ou então falar-se em voz baixa, e aí ele descrever. Ou ainda roçar-se uma mecha de cabelo do próprio paciente entre os dedos e o polegar e pedir ao examinador aliás, ao paciente que diga o que ele está sentindo de fato, ou se ele não sentir. Lembrando que toda resposta é importante. Se tiver ausência de resposta, também é uma resposta. Como avaliar se é a parte vestibular? Procura-se por nistagmo. O que é o nistagmo? É aquele olhar para cima, para baixo e para as laterais. Procura-se por desvios posturais. Você pode estender ambos os braços horizontalmente com os olhos fechados. Procura-se pelo sinal de Romberg, examina-se a marcha, faz-se provas calóricas. Todas essas colocações fazem parte da exploração vestibular.
Alguns desses sinais nós vamos distinguir para você especificamente outrora. Lembrando-se, por exemplo, aqui no nistagmo, olhar para cima, para baixo, para as laterais, a ausência ou movimentações incorretas é que demonstram o nistagmo. E os desvios posturais, ele levanta os braços horizontalmente, com os olhos fechados. Se ele não conseguir, aí sim nós temos a alteração. E o sinal de Romberg e a marcha nós vamos avaliar outrora. As provas calóricas nós observamos já na parte de sensibilidade. O nervo glossofaríngeo, um nervo misto, tem por função motora a inervação dos músculos estilo faríngeo e constritor superior da faringe, fazendo a deglutição. Também na parte sensitiva, a sensibilidade gustativa do terço posterior da língua, inervação parasimpática da glândula tireoide, a sensibilidade estereoceptiva do pavilhão auricular e pele, do conduto auditivo externo. Ainda a sensibilidade geral da mucosa amigdaliana, a trompa de Eustáquio, o véu palatino e a parede da faringe. Essa parte sensitiva e essa parte motora, tornando um nervo misto. Como testar? Na parte gustativa, pode-se colocar um algodão embebido em substâncias amargas, salgadas, azedas e doces. E na parte sensitiva, observa-se a sensibilidade do pavilhão auricular. Essas são as formas, você observa que dessa forma também se avalia outro nervo. Então, é importante lembrar, como eu já disse diversas vezes, na avaliação, a gente vai costurando as informações, porque nada no corpo humano, nada acontece de forma isolada. Normalmente há uma exploração de um conjunto de sinais e sintomas cujas repercussões pegam mais de um nervo, um plexo e mais de uma região de vértebras e assim por diante. Portanto, tem-se aí uma colocação mais global para que se chegue a um diagnóstico mais preciso e, por consequência, a um tratamento adequado. O nervo vago funciona através da inervação da região faríngea e laríngea, da inervação parasimpática para as vísceras torácicas e abdominais e ainda recebe informações sensitivas viscerais da sensibilidade superficial do pavilhão auricular e da pele do conduto auditivo externo. Como testar? Você faz o exame do véu palatino, solicitando seu paciente que abra a boca, observando-a através da posição do véu, a tensão dessa região, a posição da úvula e da ráfia mediana, em repouso especificamente. Solicita-se em seguida que o paciente pronuncie a letra A e observa-se tudo isso aqui para analisar se houve ou não movimentação. O nervo acessório tem por função a inervação da laringe, na raiz bulbar desse nervo, e a inervação do trapézio e do esternocleidomastoideu, na raiz espinhal. Como explorar o nervo acessório? No primeiro momento, faz-se uma inspeção, observa-se o paciente. Se há uma existência de assimetrias, de relevo das massas musculares dos ombros, para testar se trapézio e esternocleidomastoideu. Estuda-se posteriormente a força muscular do ombro, fazendo alguns testes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Solicitando-se ao paciente que levante, por exemplo, os braços contra a resistência, pode ser uma resistência moderada, resistência da gravidade, para avaliar a força. E no caso do esternocleidomastoideu, porque aqui era no caso do trapézio, no caso do esternocleidomastoideu, pede-se ao paciente para girar a cabeça contra uma resistência. Essa resistência, logicamente, é importante que se saiba, depende do paciente. Então, você bota uma resistência só contra a gravidade, aí depois vai aumentando ou diminuindo, se for o caso. E o nervo hipoglosso funciona através da inervação da musculatura da língua, o nervo motor. Inicialmente, avalia-se a língua, né, bota a língua para dentro, bota a língua para fora, observando-se o trofismo e a presença de fasciculações, a motricidade da língua. Pode-se em seguida palpar-se esta língua, no caso, subdividindo na hemilíngua do lado direito, do lado esquerdo, você usa polegar e indicador, comparando um lado com o outro.
E, finalmente, pede-se ao paciente que coloque a língua para fora da boca para movimentar em todas as direções que for possível. Então, testando-se a motricidade da língua, que é uma função própria do nervo hipoglosso. Vamos então para umas questõezinhas para ver se a gente está afiado. Questão 1. Os nervos cranianos contêm fibras sensitivas e motoras que emergem por meio de forames ou fissuras situadas no crânio. São em número de 12 pares identificados em romano de 1 até 12. O nervo facial, que é o sétimo par, possui importante função motora e sensitiva da face, assim como participa na inervação parasimpática. Entre outros sinais, uma lesão periférica próxima à origem desse nervo fará com que o paciente apresente um quadro de paralisia motora dos músculos faciais da parte inferior, não é a parte inferior, é o todo. Paralisia motora dos músculos faciais na parte superior, não é superior, é toda a hemiface. Paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores, do lado contralateral, não, seria do mesmo lado. Quando falarmos em paralisia facial, nós destrincharemos isso melhor para você. Paralisia dos músculos faciais da parte superior, não é só da parte superior, mas paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores do mesmo lado da lesão, que é a parte motora, e perda do paladar nos 2/3 anteriores, frisamos bem essa parte da língua. Esta é a função do facial, portanto, questão 1, alternativa correta, item E. Questão 2. Paciente MDV, admitido na unidade de emergência de hospital de referência com traumatismo crânioencefálico. Durante o exame neurológico, ao inspecionar as pupilas, observa-se a pupila direita com um diâmetro de 4 milímetros e a pupila esquerda com um diâmetro de 8 milímetros. Opa, opa, opa! 4 e 8 milímetros, tamanhos diferentes. Tamanhos diferentes, o que se refere? Isocoria, iso é mesmo, não é. Dismetria diz alteração do tamanho, também não. Isso aqui é a parte motora. Hipoacusia, diminuição na capacidade de ouvir, também não. Anisocoria, é exatamente essa a circunstância observada. Alteração do tamanho das pupilas, uma com 4, uma com 8. Isso chama-se anisocoria. Hipocromia, diminuição da capacidade de visualizar cores, também não. Questão 2, opção correta, item D. Questão 3. São nervos cranianos puramente sensoriais. Olfativo, com certeza. Óptico, com certeza. Vestíbulo coclear, com certeza. Opção correta, item A. Óptico, sim. Vestíbulo coclear, sim. Trigêmeo tem uma funçãozinha motora. Olfativo, vestíbulo coclear, hipoglosso. O olfativo tá aqui certinho, o vestíbulo coclear certinho, mas o hipoglosso tem uma funçãozinha motora. A gente acabou de ver isso, inclusive, na parte, na questão anterior, quando falamos também do nervo facial, que a parte sensitiva não é do hipoglosso, a parte sensitiva é do nervo facial. Óptico tem a sua funçãozinha motora, mas também tem a funçãozinha desculpe, o óptico é só sensorial, o olfativo é só sensorial, o trigêmeo é que tem uma função motora. Então, cada um deles tem um motor, exceto nesses que são puramente sensitivos. Então, questão 3, opção correta, item A. Agora vamos conversar sobre avaliação neurológica da coordenação. A coordenação está relacionada com força muscular, com equilíbrio, mas o que é um movimento coordenado propriamente dito? O movimento coordenado é a habilidade de executar respostas motoras suaves, precisas e controladas. Para ser coordenado, é preciso que a resposta seja suave, precisa e controlada. Quais as estruturas envolvidas nesse movimento coordenado? Porque aqui a gente vê a parte motora, vê a precisão e o controle cerebelar e assim por diante. Vamos ver quem está envolvido. Como a gente falou, o cerebelo está envolvido, os núcleos da base estão envolvidos e as colunas medulares dorsais, que são a parte sensitiva, também estão envolvidas. Sobre o cerebelo. Nesse movimento controlado, o que o cerebelo faz? Qual a função dele?
O cerebelo está relacionado com essa precisão do movimento, com esse controle do movimento. E se houver uma lesão, uma alteração desse controle, nós teremos algumas alterações. Que alterações são essas? Ataxia, hipotonia, dismetria, disdiadococinesia, tremor de intenção, decomposição dos movimentos, o fenômeno do rebote, astenia, disartria e nistagmo. Vamos conversar sobre a ataxia. Lembrando que é uma alteração dessa função cerebelar que está envolvido com o movimento coordenado. A ataxia representa uma incoordenação, logicamente, nós estamos falando da alteração do movimento coordenado, então é uma incoordenação, só que a nível de marcha, a nível de postura e a nível de movimento. A hipotonia. A hipotonia é uma redução, o hipo é menos diminuição do tônus muscular. Nós conversaremos sobre tônus na sequência desses vídeos. Dismetria pode ser uma hipo ou uma hiper. Dis significa alteração, no caso para mais ou para menos. Metria é tamanho, então seria uma alteração da distância ou da amplitude de movimento. Disdiadococinesia. Conversamos que dis é uma alteração, é um comprometimento em se realizar movimentos rápidos e alternados. Tremor de intenção. Atenção, existe o tremor de repouso, que é próprio das lesões extrapiramidais. Nós estamos falando aqui de um tremor de intenção. É uma oscilação involuntária, apesar do nome ser de intenção. Atenção, oscilação involuntária que aumenta com a proximidade do alvo. Por exemplo, o paciente tem a intenção de levar uma xícara de café à boca. Quando a xícara de café está mais próximo da boca, ele tem esse tremor. Isso é um tremor de intenção. Decomposição dos movimentos. São movimentos realizados em parte. Não faz aquele movimento em diagonal. Primeiro uma flexão, depois uma abdução, depois uma rotação interna ou externa. O fenômeno do rebote é a incapacidade para deter movimentos ativos forçados. A gente pode testar assim. O paciente é posicionado com o cotovelo em flexão. O examinador aplica uma resistência manual suficiente para produzir uma contração isométrica, por exemplo, do bíceps. E a resistência é liberada de uma forma súbita. Nos casos dos indivíduos normais, quando se libera subitamente essa resistência, o movimento é freado. Do caso contrário, ele volta subitamente, mostrando aí que o paciente não tem essa capacidade para deter os movimentos ativos forçados. A astenia é a fraqueza muscular. A disartria é uma dificuldade para articular as palavras. E o nistagmo são movimentos oscilatórios e ou rotatórios do globo ocular, movimentos anormais. Todas essas alterações estão relacionadas ao cerebelo, que por sua vez está relacionado ao movimento coordenado. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.